You to breathe all this in, breathe all this in. Olá, sou a professora Gilda, professora de matemática, e hoje a nossa videoaula vai ser sobre fatorando os polinômios. Então, o primeiro tópico de fatoração é a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Tá? Fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Primeiro exemplo de colocação de um fator comum em evidência. Por exemplo, se a gente tiver 2a mais 2b, como é que a gente fatora este polinômio? Já diz o nome, colocação de um fator que seja comum ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vai ter exemplos que o fator comum vai aparecer já de cara e outros que a gente vai ter que procurar. Então, nesse caso aqui, o que a gente está vendo? Que o 2 está se repetindo nos dois ao mesmo tempo. Então, esse vai ser o nosso fator comum. O 2 é o nosso fator comum. Aí, a gente pega e coloca esse 2 em evidência, abre um parênteses, e aí, o que a gente vai colocar aqui dentro do parênteses vai ser resultado do polinômio com o seu fator comum. Como é que a gente acha isso aqui? Então, nós pegamos a primeira parcelinha do 2a mais 2b e dividimos pelo fator comum. Lembrando que o nosso fator comum é o 2. Então, a gente vai pegar 2a e dividir pelo nosso fator comum, que é 2. Está aqui, nosso fator comum. Como é que a gente faz? A gente faz essa divisão, lembrando que toda fração é uma divisão. Por exemplo, esse 2 dividido pelo 2 dá 1. 1a, sobrou 1a. Esse a, que é o resultado da divisão da primeira parcelinha com o fator comum, a gente coloca aqui dentro do parênteses. Agora a gente vai pegar a segunda parcelinha, que é 2b, e dividir pelo nosso fator comum, que é o 2. Aí a gente vai pegar 2 dividido pelo 2, que dá 1, que sobrou apenas 1b. Então, mais b. Então, essa é a forma fatorada de 2a mais 2b pela colocação do fator comum em evidência. Segundo exemplo sobre ainda a colocação do fator comum em evidência. Como eu tinha dito, tem umas questões que vão vir especificadas o fator comum já de cara e outros que a gente vai ter que procurar. Então, o segundo exemplo é 8a na quarta, b na 5, menos 20 ao cubo, b ao quadrado, menos 16 ao quadrado, b
na quarta. Tá? Esse é o nosso polinômio. 8a na quarta, b na 5, menos 20 ao cubo, b ao quadrado, e 16 ao quadrado, b na quarta. Então, como é que a gente vai achar o fator comum entre eles? Primeiro, a gente tem que relembrar. Achar um divisor que seja comum entre 8, 20 e 16. Vamos sempre escolher o maior divisor que seja comum. E como é que a gente acha? A gente tem que lembrar lá no sexto aninho que a gente achava os divisores. Por exemplo, divisores do 8, divisores do 20 e divisores do 16. A gente vai achar o maior divisor que seja comum entre eles. Para os divisores maiores que 1, então 2, 4 e 8, maiores que 1 para 20, 2, 4, 5, 10 e 20. Para 16 nós temos 2, 4, 8 e 16. Então a gente vai achar o maior divisor que seja comum entre eles, que está sendo repetido nos três ao mesmo tempo. Então nesse caso, o que está se repetindo? O 4, né? Está se repetindo o 2 também, mas a gente vai pegar o maior divisor. Então esse 4 é o nosso fator comum. Só que a gente está verificando que as letras também estão se repetindo ao mesmo tempo, só que com expoentes diferentes. O que a gente vai fazer? Quando se trata de letras e de expoente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o que tiver o menor expoente entre eles. Neste caso, o a ao quadrado e b ao quadrado. Então, esse é o nosso fator comum. Então, o que a gente vai fazer com o nosso fator comum agora? A gente vai dividir cada parcelinha e achar os valores para ser colocados no parênteses. Então, a gente vai pegar a primeira parcelinha, que é 8a na quarta, b na quinta, e dividir isto pelo nosso fator comum, que dá 2a ao quadrado e b ao quadrado. Lembrando que esse é o nosso fator comum, nós vamos fazer as seguintes divisões. 8 dividido por 4 vai dar 2. Como é que a gente divide letras? Diminui os expoentes, então 4 menos 2 dá a ao quadrado e 5 menos 2 dá b ao cubo. Então esse resultado, 2a ao quadrado b ao cubo, vai ser o nosso resultado que a gente vai colocar dentro do parênteses. A próxima parcelinha é 20 ao cubo b ao quadrado, isso dividido pelo nosso fator comum, que é o 4 ao quadrado b ao quadrado. Então, o nosso fator comum. Lembrando que 20 dividido por 4 dá 5, 3 menos 2 dá a na 1. Lembrando que b ao quadrado com b ao quadrado, como eles são iguais, a gente cancela, né? Porque dá 2 menos 2 dá b na 0 e b na 0 é 1. Então, a gente coloca menos 5a. Aí a gente pega a última parcelinha e divide pelo nosso fator comum novamente, que seria 16 ao quadrado b na quarta. Isso aqui divididos por 4 ao quadrado b ao quadrado, que é o nosso fator comum, a gente não pode esquecer disso. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Esse a ao quadrado aqui é exatamente igual, eu posso cancelar. Esse 4 menos 2 dá b ao quadrado. Então, menos 4b ao quadrado. Se vocês pararem para pensar, vocês vão verificar que 2 mais 2 dá 4, 2 mais 3 dá 5, ao quadrado aqui mais 1 dá ao cubo, com o b que está sobrando ali.
A ao quadrado está aqui e 2 mais 2 dá b na quarta, se vocês quiserem tirar a prova real. 4a ao quadrado b ao quadrado é a forma 4a ao quadrado b ao quadrado vezes 2a ao quadrado b ao cubo menos 5a menos 4b ao quadrado, é a forma fatorada do polinômio 8a na quarta b na 5 menos 20 ao cubo b ao quadrado menos 16a ao quadrado b na quarta. Então essa é a fatoração pela colocação do fator comum em evidência. Nosso próximo tópico de fatoração. Fatoração por agrupamento. Fatoração por agrupamento. Vamos pegar um exemplo aqui de como pode ser o agrupamento. mx menos mx mais 2m menos 2m. Então, o que a gente pode pensar? Por agrupamento. Aqui eu não vou achar um fator que seja comum nos 4 ao mesmo tempo, mas posso achar um divisor que seja comum 2 a 2. Como é que eu acho? A gente está vendo que esse x está sendo repetido aqui e esse 2 está sendo repetido aqui. Então, eu posso fatorar por agrupamento. Como é que a gente faz? Como a gente viu já antes no primeiro tópico, né? A gente bota o fator comum em evidência, pegamos e dividimos cada parcela pelo divisor, pelo nosso fator comum, né? Então fica fácil aqui, 2 a 2, mx dividido por x e nx dividido por x. Aqui a gente cancela sobre o m, cancela sobre o m e cancela sobre o n. Então aqui m menos n. O nosso próximo tópico, que é 2, o fator comum, também a gente vai pegar 2m e dividir pelo 2, que é o nosso fator comum, e 2n dividido pelo 2, que é o nosso fator comum. Aí o que a gente faz? A gente cancela esse 2 sobre o m, cancela esse 2 sobre o n. Muito importante para o agrupamento. O que tem que acontecer? Esse parênteses tem que ser exatamente que nem o outro, inclusive o seu sinal. Então, aqui deu certo, o que eu vou fazer? Fatorar por agrupamento, então, é juntar os dois fatores que são comuns e multiplicar pela parte repetida, que é m menos n. Então, esse aqui é fatorar por agrupamento. Próximo exemplo de fatoração por agrupamento. 2ax mais bx menos 10a com menos 5b. Bom, aqui eu tenho que organizar com achar fatores comuns 2 a 2 também. Então, vamos achar aqui. Aqui está se repetindo x e aqui, entre 10 e 5, nós vamos achar um divisor que seja comum entre 10 e 5. Bom, que a gente sabe, entre 10 e 5 é o 5. Então, nós vamos pegar aqui o x, colocar em evidência, lembrar que 2ax divide por x, bx divide por x. Aqui é igual a 2a e aqui é igual a b. Então, fica 2a mais b. Lembrando que aqui dentro tem que ser exatamente no outro.
Lembrando que aqui é positivo, aqui é negativo. O que eu vou fazer com esse negativo para não me atrapalhar? Eu jogo ele para fora, lembrando que esse 5 é o nosso fator comum, e aí é só fazer 10A dividido pelo 5 e 5B dividido pelo 5. Então, 10 dividido pelo 5 a gente sabe que é 2A. 5 dividido por 5, a gente viu que sobrou B. 2A mais B. Por que eu botei 2A mais B? Para ficar exatamente igual a esse. Esse sinal que eu joguei para fora, se eu fizer a regra, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então não me altera a minha fatoração e me ajuda. Eu jogo o negativo e passo o positivo para dentro desse parênteses. Então, nós juntamos os dois fatores que são comuns multiplicados pela parte repetida. Bom, o nosso próximo tópico de fatoração. Esses dois tópicos, esses dois últimos tópicos são bem fáceis, pessoal. Bem fáceis da gente fatorar. Fatoração pela diferença de dois termos. Então, fatoração pela diferença de dois termos. A fatoração pela diferença de dois termos. Bom, pegamos aqui um simples exemplo. Diferença de dois termos. Como é que a gente fatora? Bem simples, pessoal. Extraio a raiz do primeiro, extraio a raiz do último. Um tem que ser mais e outro tem que ser menos. Como é que eu calculo raiz quadrada de uma letra? Bom, se a raiz quadrada de x ao quadrado, bem simples, raiz quadrada, x ao quadrado, dá o próprio x. Então, x menos, qual é a raiz de 36? Como é que eu calculo raiz? Um número vezes ele mesmo. Então, se 6 vezes 6 dá 36, a raiz de 36 é 6. Então, x menos 6 multiplicados pelo seu inverso, que é x mais 6. Isso é a fatoração pela diferença de dois termos. Bom, o nosso próximo tópico, que é o nosso último tópico de fatoração, também bem simples, que a gente chama fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, fatoração do trinômio quadrado perfeito, tá? Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Exemplos de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Nós temos dois, né? Porque a gente tem que cuidar nesse um pouco o sinal, porque a gente pode ter dois exemplos, né? X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. E podemos ter x ao quadrado menos 8xy mais 16y ao quadrado. Então, podemos ter dois exemplos de trinômio. Por que trinômios? São três. Trinômio quadrado perfeito, por quê? Porque a gente extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do último e o primeiro sinal. Extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do último e o nosso primeiro sinal que a gente usa. Como eu já disse. Raiz de x ao quadrado, a gente já viu, raiz de x ao quadrado, então é só retirar da raiz, então a gente vai ter x, primeiro sinal, raiz de 16y ao quadrado. Então, raiz de 16y ao quadrado é bem simples. Raiz de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. Então, raiz de 16 é 4.
Para a letrinha a gente sabe, retira da raiz, então é 4y. Primeiro sinal, não esqueçam, fatorar trinômio é colocar x mais 4y, que é a raiz do primeiro e raiz do último, e não esquecer que elevamos ao quadrado. A mesma coisa eu faço para o último. Extrai a raiz do primeiro, extrai a raiz do último, que a gente já sabe, né? Usa-se o primeiro sinal e não esquecendo que a gente eleva ao quadrado. Vocês não podem esquecer no trinômio quadrado perfeito de elevar ao quadrado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.